A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Deixamos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca, e amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar as lições alheias, e sim para dar conta das lições outras que pela aula do dia a dia a própria vida confere a nós. Do livro Mãos Unidas, Realidade em Nós. É a mensagem 13, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11h02, sábado, 24 de maio de 2025. Finalmente é 24 ou 25? 24, né? Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1437, com a participação de Zeca Piquet e Virginia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar será o perdão, do CD Momento Espírita, volume 2, faixa 2. Logo depois, vamos abraçar vocês, ouvintes internautas, que participam conosco aos sábados, ao vivo, e em especial aos aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema O Dom de Servir dos Médios. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema O Dom de Servir dos Médiuns, foi baseado na obra Médiuns, do Espírito Miramês, em psicografia de João Nunes Maia e obras básicas da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelcio Coutinho. Imaginemos se todos os seres humanos resolvessem assumir lado altruísta para servir sempre e quem esteja necessitado. O mundo, com certeza, tomaria outro rumo, porque o egoísmo hoje reinante daria lugar ao nobre sentimento da solidariedade através dos instrumentos da caridade plena. O mesmo aconteceria com todos os médios que assumiram perante a justiça divina o dom de servir a seu próximo com seu instrumento chamado mediunidade. O Espírito Hamed, na obra supracitada, nos afirma que os médios que tornam útil seu dom mediúnico e sentem alegria em ajudar aos outros, estão plantando o bem, primeiramente em si mesmo e depois ao seu próximo, sem exigir nada em troca, caracterizando seu ato de beneficência pura. Logicamente, que exercita o dom de servir, vai servir dos médios uma rigorosa vigilância em suas atitudes, uma análise e seleção de ideias em suas convenções, em suas conversações, um procedimento procedimento educado no modo de expressar os pensamentos dos irmãos desencarnados, um controle de emoções para que não lhe falte serenidade e muita disciplina em seus impulsos, os quais lhe alimentam a alma sedenta, que reflete a necessidade do seu próximo em sofrimento e carente da misericórdia de Deus. O citado autor espiritual nos assegura que é possível encontrar médios que destinam os seus esforços para se melhorar nos trabalhos com Jesus, para poder servir aos seus semelhantes dentro de suas possibilidades e recursos, nada exigindo de reconhecimento dos outros, nem da justiça divina, além do agradecimento pela oportunidade de servir com plena renúncia de si mesmo, em nome daqueles que deles tanto necessitam. E concluindo essa pequena abordagem, o Espírito Miramês nos afirma que o dom de servir dos médios, na mediunidade com Jesus, permite que o bem se expanda em todos os sentidos e rumos,
sem que o servidor do bem espere qualquer recompensa, a não ser a de servir e de conquistar o prazer de fazer o bem, alicerçando nos ensinamentos do Evangelho. Pois, em assim procedendo, eles, os intermediários do mundo espiritual, estarão exercendo a soberana lei de amor consubstanciada no seu dom de servir. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão, escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, pronto, vamos agora iniciar a entrevista com o Rinaldo Soares, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do Centro Espírita O Bom Samaritano. Seja bem-vindo, com a graça de Deus, mais uma vez, para nos instruir. E o tema, Desculpa Sempre. A referência é o livro Fonte Viva, que é o tema, é o tema e a mensagem número 135, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A casa é sua. Muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês e trago um abraço fraterno a todos que fazem o Centro Espírito Bom Samaritano e por que não, do movimento espírita, né? Da gente abraça todas as casas, que sempre nos dá a oportunidade nesse dom de servir com Jesus, né? Portanto, vamos aproveitar a oportunidade e refletir um pouco sobre essa temática tão importante de Emmanuel, né? Quando ele traz no livro Fonte Viva, com a epígrafe Desculpa Sempre, porque ele traz uma referência de uma passagem ou de uma perícope da passagem de Jesus, quando ele diz lá em Mateus: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí ele está lá no capítulo 6, versículo 14, né? A gente hoje vai fazer um bate-papo, conversar e refletir o que é que o benfeitor espiritual traz para a nossa reflexão, para aplicação no nosso dia a dia, porque eu sempre digo que todas as obras do mundo são letras mortas. Ela não tem movimento, ela não tem vida, ela só terá vida se a gente extrair ela para dentro de nós e nós aplicarmos ela. É que nós somos, às vezes, desobedientes, né? Verdade. Mas antes de iniciar propriamente o trabalho, vamos ao trabalho. Vamos saber de como está o Bom Samaritano, as suas obras, seus horários, localização. O Bom Samaritano está indo, né? Para ser sincero, eu tenho muito pouco ido. A minha participação lá de 2 meses, na colaboração, na divulgação, na doutrinária lá. Mas a gente está com os estudos do Livro dos Espíritos nas segundas e o Evangelho nas quinta-feira. Sempre agora com horário novo, né? Hoje a gente sabe que a maioria das casas adaptaram o horário para mais cedo. Ao invés de 8 às 9, eles adaptaram para as 19h30 às 20h30. E nas quarta-feiras eles têm o estudo alternado entre o livro dos médios com o que é o Espiritismo. E na sexta-feira eles estão tendo a mocidade, né? A pré-mocidade, a mocidade lá com a garotada lá, né? Um grupo pequenininho, mas está caminhando devagarzinho. Essas, por enquanto, são as atividades e os estudos que eles estão tendo agora nas quarta-feiras também dá para voltar ao atendimento fraterno e também a desobsessão no próximo ano, né? Os estudos nas quarta-feiras. Muito bem. Então vamos ao tema. Quando a gente pensa em desculpar, a gente sempre remete àquela passagem que quando Jesus foi perguntado se deveria perdoar quantas vezes, não é? E Jesus coloca que deve perdoar numa colocação bastante longa, 70 vezes 7. É muito, é pouco? Como é que a gente pode entender? Não é? É porque Jesus é muito interessante, né? Ele sempre traz frases soltas para que a gente possa compreender e entender. Eu acho muito importante quando a gente vai à luz do Espiritismo
E os espíritos respondem a Kardec na questão 628 do que o espiritismo achava que faltava para interpretar e entender todas essas nuances do Cristo. Porque se a gente enumerar 70 vezes 7 é muita coisa. Mas é claro, o espírito é imortal. A gente sabe que as nossas limitações reencarnatórias é muito grande. Porque para nós viver 100 anos, 116 anos, como foi uma freira, no mês passado ela desencarnou, né? Ela disse, perguntaram, qual é o segredo de tanta longevidade? Fazer o bem e amar. Portanto, quanto mais a gente ama e serve, e aí Jesus vai dizer, o amor cobra muito dano de pecado, mais a gente vai tendo essa percepção, entendimento, e sobretudo a gente precisa compreender da mesma necessidade que precisamos que os outros nos compreendam. Até porque nós somos espírito ainda muito volúvel. Ora a gente está no momento bem, ora está no momento mal, ruim. E aí a gente precisa buscar como referência, como você me trouxe aí aquela passagem, né, que os fariseus e os saduceus levaram aquela mulher e Jesus indaga, né, aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, nós precisamos, sobretudo, primeiro o auto-perdão. Esse auto-perdão que faculta a nós a nossa libertação, que é o que Emmanuel vai trazer aqui no final, né? Quanto mais a gente desculpa o próximo, quanto mais a gente entende o próximo. Agora, Clênio, a gente só consegue fazer isso se a gente estiver próximo daquele que é um amigo de todas as horas, de Jesus. É impossível a gente poder compreender as falhas do outro quando comete com a gente se a gente não tem Jesus. E aí a gente apresenta-se como um ser animal irracional, a gente revida, a gente paga o mal com o mal. E Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem. Só que para que a gente possa fazer isso, é preciso a gente remodelar, ressignificar nossa existência. E a gente só faz isso com Jesus. Me diga o seguinte, o perdão em si, o que é o perdão? O perdão em si é o esquecimento da falha alheia. É você... Porque quando você... Eu acho interessante uma pergunta que fizeram a Chico. Chico, você já perdoou alguém? Chico disse, não. Oxente, Chico, como é que você nunca perdoou alguém? Aí ele vai dizer, porque eu nunca me senti ofendido. Grandioso, né? Imagina a gente, para que a gente chegue a essa condição, é preciso estar com Jesus. Verdadeiramente. Porque se alguém te ofende, primeiro que quando a gente está com Jesus, a gente já vai compreender o outro de uma forma diferente. A gente não vai olhar o outro como uma questão física. A gente vai ver que ali tem um espírito. E que esse espírito está também se esforçando para o seu melhoramento, para a sua assertiva, para a sua evolução moral e espiritual. Mas é claro, a gente sabe que às vezes a gente nunca consegue. Já que a gente já está mais próximo de Jesus, a gente já está nos possibilitando de entender e vivenciar a mensagem do Cristo, a gente vai compreender o seguinte, ele fez, mas ele fez por ignorância. E nessa questão da ignorância, eu guardei uma pergunta de Kardec que não sai mais da minha mente, que eu tento levar para as pessoas a compreender isso, que é o que Kardec pergunta na questão 120. Para passar pela feira do bem, é preciso passar pela feira do mal? Que resposta linda, que resposta sábia. Eles vão dizer para Kardec, não vos digo do mal, mas da ignorância. O problema está que o outro não sabe que aquele mal que ele está fazendo vai prejudicar ele. E aí Paulo de Tarso vai dizer, o mal que me faz mal, não é o mal que Clênio faz para mim, mas é o mal que eu faço a Clênio. Portanto, se eu não fizer, excelente. Se o outro fizer, não sou eu que vou responder, é o outro. Daí requer de nós o quê? Como verdadeiro discípulo de Jesus. Orar por aquele que nos calunia, que nos ofende. Não é essa a recomendação de Jesus? Amar os nossos inimigos. Orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É essa a dinâmica da vida. Agora, como eu vou afirmar, como você já afirmou, sem Jesus é impossível a gente tentar colocar em prática todos os seus ensinamentos. A gente vai pagar moeda por moeda. Veja, você substanciou sua resposta em vários fatos que têm uma abrangência bem maior, né? Você falou em benevolência, você lembrou Saulo, você lembrou Pedro, né?
Você lembrou a passagem importantíssima, que é a consciência do não julgar e o que a gente faz de imediato. E esse perdão, por que nos custa ainda tão caro? Né? Porque parece que vai tirar uma parte da gente, por menor que seja, mais grave ele torna-se. Nos ajude a entender. Emmanuel vai dizer aqui na passagem, por mais graves que te pareça as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Por mais que seja grave aquela atitude, né, aquela situação que ele cometeu para conosco, a gente precisa, é claro, nós como seres humanos, nós sentimos. Porque quando a gente sente algo que alguém fez para conosco, ele mexeu num sentimento muito potente, chamado ego. Esse ego, ele vai abrir a porta e vai liberar seus filhos. E aí o revide do mal, da prática das injúrias, das calúnias, da falta de entendimento, da incompreensão, a gente vai estar revidando com a mesma intensidade, porque fomos atingidos. E ele vai dizer, opa, mexeram comigo, vão lá meus meninos. E aí ele vai atacar, porque tudo acontece no automatismo. Portanto, superar as adversidades que o outro fez com a gente é o maior desafio nosso. Daí, Kardec, na questão 919, ele indaga aos espíritos: o que eu devo fazer para que na atual existência eu possa resistir ao arrastão do mal, as injúrias, né, as calúnias, né, tudo que me ofenda. E aí eu abro um parênteses, um adentro nosso. Né? E os espíritos vão dizer, e aí eu digo sempre que ali já é Santo Agostinho que vai dizer: conhece a ti mesmo. Porque na realidade a gente sempre ouve um ditado muito interessante, né? Fulano tem um pavio curto. Você pisou no pé dele, pisou no pé dela, ela já está explodindo. E aí é preciso a gente fazer esse autoanálise, como diz Joana de Ângeles. Esse mergulhar para dentro de nós, sabermos as nossas limitações e, mais uma vez, tudo isso refletindo com a mensagem de Jesus. E com Jesus a gente vai trabalhando o nosso sentimento, a gente vai compreendendo o próximo, a gente vai percebendo que estamos no mesmo caminho, de que a gente somos falhos, de que a gente precisa superar e vencer. E, sobretudo, se perdoar, que é o auto-perdão, e perdoando o outro também. Se assim não for, como diz Emmanuel aqui, como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence. Às vezes, o outro nos magoa, nos machuca, ele vai embora, e nós guardamos aquilo com a gente. Aí Joana de Ângeles disse: muitas das vezes a gente dorme com o inimigo dentro da gente. Ele fez, porque é aquele velho ditado: quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Só que o problema é a gente não guardar aquilo como nosso. É perceber que aquilo ali está servindo como um trampolim de crescimento moral e espiritual. E vencer o outro significa vencer a nós mesmos. É trabalhar os nossos sentimentos. Poxa, o Clênio fez comigo. Será que Clênio não está passando por algum problema, com alguma situação? Só que a gente nunca vê assim. A gente sempre encara o outro como o nosso grande adversário. Muito bem. Isso fez com que, quando você está falando, venham as reflexões para todos nós. E aí a gente lembra que quando a gente pergunta a alguém, né, como estás? Aí a pessoa, não, estou bem. Esse daí não está querendo conversa. Mas quando a gente pensa, não, mas analisa, como é que estás de fato? Tem um tempo para lhe ouvir. Aí a gente começa aquelas lamúrias ao nosso sofrimento, às nossas ofensas, a quem nos portou com desagravo. E a gente tem uma grande dificuldade de lembrar das benesses
daqueles que nos ajudam sempre, daqueles que estão sempre prontos a nos ancorar naquele momento de dor, de sofrimento, e aqueles que fazem com que estejamos aqui nesse momento. Antes eram nossas mães, depois a esposa, os filhos. A gente esquece do que é bom na vida e o que nos fizeram crescer. De onde vem essa dificuldade? Que pergunta difícil, viu, rapaz? Olha, vem do que a gente não consegue. É feito você está vendo uma montanha. E quando você não sair daquele âmbito que você está vivenciando, melhor, vou trazer um livro interessante que eu li de Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Né? Um agricultor viu perambulando nas suas terras um pássaro, uma ave. E aí ele leva aquela ave para o puleiro, para ficar junto com a galinha, com os galos, essas coisas todas. E essa ave começou a desenvolver, crescer de tamanho além dos outros. E uma pessoa de fora, um viajante, olhando e disse assim: o que é que essa ave está fazendo aí? Qual? Aquela grande ali. É meu galo. Eu digo: não, aquilo não é um galo. Aquilo ali é uma águia. Como uma águia? Porque ela é diferente. E aí ele pegou aquela águia e aí colocou no chão para ver se ela alçava voo, e não. E ele começou a fazer vários treinos. Pegou ela, botou no braço e colocando para que ela pudesse ver o firmamento, o sol. Porque ela é a direção dela, é o foco dela. Ela mira. De tal forma que ele foi condicionando, e aí quando menos espera, ela alçou o voo. Se a gente, Glênio, o que é que a gente quer dizer com isso aí? O que é que ele vai dizer para a gente, Leonardo Boff? Tem momentos que nós somos galinhas, somos seres humanos, estamos ali, naquela luta, naquela guerra, naquela dificuldade, mas precisamos ter um olho ou um olhar de águia. Eu estou aqui, mas quero focar ali, eu quero seguir ali. E a gente só vai fazer isso quando a gente lembra de Paulo, quando Paulo diz para a gente: de tudo dai graças. De tudo. Aí Joana de Anjos traz a terapia da gratidão. É porque a gente só tem lamúria, né? A gente não consegue. Os Espíritos vão dizer que todas as dores, dificuldades, sofrimento que a gente está vivenciando hoje, talvez a gente não compreenda porque nós estamos vivenciando. Só no futuro, no além-mar, no mundo dos Espíritos, que a gente vai entender os percalços e as dificuldades que a gente vivenciou. E aí os Espíritos vão dizer o seguinte, e principalmente Joana: se a gente aproveitar todos esses momentos de sofrimento e dor e tirar proveito e seguindo adiante, né, com Jesus, com força, com fé, com coragem, com perseverança, e eu digo sempre, toda dificuldade que surge no caminho, toda a dor, todos os atropeiros, todas as más querências, né, toda a ação do próximo contra a gente, pega esse momento, faz de conta que você é um grande construtor. Se não for um grande construtor, um pedreiro. Pega ali o cimento, prepara ele tudinho direitinho, pega cada bloquinho desses momentos de dificuldade, de dor e sofrimento e faz dela um trampolim, faz o degrau da sua evolução. Senhor, obrigado. Porque Jesus asseverou para nós: vinde a mim, vós fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus nos ajuda a transpor as dificuldades, desde que nós queiramos seguir a rota certa. Porque enquanto a gente não está na rota certa, e essa rota, os Espíritos já nos advertem ali na questão 614, quando ele vai dizer que a lei divina, a lei de Deus e a lei divina, ela nos mostra qual o caminho a seguir. Se nós afastarmos desse caminho, nós iremos encontrar esse sofrimento. E aí é nesse período que é muito grave para nós. A gente fica ali preso, se lamentando, queixando de tudo e de todos. E aí, é claro, como é que fica a nossa cruz? Mais pesada ainda. Por isso que Jesus: vinde a mim,
E aí Jesus nos oferece palavras de vida eterna. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só coisa boa. E com Jesus, gente, a gente supera tudo isso, transformando a dor. E aí, como diz a benfeitora Joana no Evangelho segundo o Espírito da Paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agradecemos a Deus porque a dor que nós estamos sentindo foi a construção dos equívocos do passado, que é preciso superar e vencer com muito amor e carinho. Você fez lembrar que nesse momento, quando Jesus diz que o jugo é leve, torna-se pesado, quando a gente está com a mágoa no coração. Não é verdade? Isso é tão forte que nos trabalhos práticos, nos trabalhos mediúnicos, aqueles irmãos que vêm de causa e efeito estão vinculados a uma dor, um sofrimento, como se fosse naquele instante. Independente de ser 1 dia, 2 dias, 200 dias, não é isso? Alguém ainda vem com as correntes da escravidão, com a faca nas suas costas, sangrando. E aí, tem a oração do Pai Nosso, que é uma sentença para todos nós. É verdade. Quando diz, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, isso não vai acontecer nunca. Nunca é uma palavra que não existe no vocabulário do Cristo, né? Perfeito. Nunca. Essa é uma palavra... a gente tem uma colocação muito interessante, né? Para a gente, homem, é impossível. Mas para Deus, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada para Deus é impossível. Tudo é possível. Porque tudo requer tempo, amadurecimento, libertação. E quanto, Joana de Anjos, enquanto nós estivermos em estado de sono na terra, dificilmente nós nos libertaremos, dificilmente nós despertaremos para a verdadeira realidade da vida. Portanto, ainda estamos no estado de sono. Esses espíritos ainda estão no estado de sono porque é as sensações, percepções que ficam registradas no seu consciente. O espírito que sente uma dor, que foi traído, que foi magoado, que foi prejudicado fisicamente aqui, enquanto estava na matéria, né? Ele registrou no seu perispírito. A morte não vai desvincular o sentimento que ele está sentindo enquanto estava encarnado. E aí ele vai se tornar um perseguidor implacável daquela pessoa, que desconhece que ele agora está mais vivo do que nunca, e vai continuar a perseguir. E isso vai ficar uma roda, um ciclo vicioso. E aí, meu amigo, só a tônica do amor. Como diz Pedro, na sua primeira epístola, o amor cobra muitos danos de pecado. Portanto, é impossível para aquela pessoa naquele momento, para aquele espírito, naquele momento, da gente dizer, meu irmão, ame, perdoe. Como perdoar uma pessoa que me apunhalou? É mesmo assim que ele diz. Verdade. É uma revolta que só o médium é que sente as energias grosseiras e rudes que aquele espírito traz, porque é energia. E verdadeiras. E verdadeira. Agora, o médium precisa estar, sobretudo, imbuído no sentimento do amor com Jesus. Porque por mais que aquele espírito ele se sinta revoltado naquele instante, ele precisa sair dali impregnado pelo sentimento de amor do médium. Porque eu acho interessante, porque os médios, e às vezes a gente pensa que mediunidade só é exercer. Eu vou ser médio agora porque hoje vai ter os trabalhos mediúnicos. É o fenômeno. É o fenômeno, agora eu vou. Olha, não me aperrei, não me tire do sério, não me perturbe. Alguém diz tanta coisa que a gente faz de conta que nem escuta, bota o fone de ouvido, porque hoje eu tenho trabalho mediúnico. Como se o trabalho mediúnico só fosse exclusivamente naquele momento. Mediunidade é trabalho todo dia, porque nós somos médios 24 horas. Será que para reputar a nossa moralidade é preciso só um dia específico para isso? Às vezes os equívocos dos médios são esses. E às vezes, eu nunca mais esqueço, um preto velho, Anastácio, ele vai dizer o seguinte para a gente, lá no Bom Samaritano, quando a gente participar da mediúnica.
Eu não vou exigir de vocês algo que vocês não podem dar, porque é exigir leite de pedra. Mas eu quero trazer para vocês que, se na oportunidade de exercitar a mensagem do Cristo não estiver alinhado, do conhecimento, se não estiver alinhado à prática, vocês serão, no futuro, os próximos a serem atendidos nessa mesa. Portanto, quantos médios pedem misericórdia no campo da espiritualidade? Por quê? Só foram médios naquele momento, mas fora da casa espírita se tornam verdadeiros lobos. Portanto, é preciso a gente refletir, é preciso a gente analisar, porque a gente não consegue influenciar aquele irmão que está cheio de revolta. É porque a gente ainda não guardou na nossa reforma íntima a mensagem morredora do Cristo. É desafiador, mas é possível. Basta a gente querer. Porque Bartolomeu, eu gosto muito dessa passagem que está lá no livro Boa Nova, no capítulo 8, Bom Ânimo. Ele era um indivíduo muito revoltado. Ele brigava com os irmãos, ele não tinha paciência, não tinha habilidade para lidar com os comerciantes. Olha, vivia num estresse total. Só que ele caiu em um processo de depressão, de desânimo, com a perda da sua mãezinha. E aí foi quando Jesus começou a dialogar com ele. E ele vai dizer: Senhor, o teu evangelho me consola, me conforta, me ampara, me auxilia, me ajuda. Mas só tem uma coisa que eu não gosto do evangelho, Senhor. E ele: diga, meu filho, de que o teu evangelho, ele exige muito de nós. Jesus dá aquela olhada para ele, ri com aquele sorriso maroto daquele jovem de 33 anos e diz: ô meu filho, o meu evangelho não exige, o meu evangelho transforma, Bartolomeu. E é essa a proposta do Cristo, é essa a proposta da Boa Nova: transformar a nós encarnados e auxiliar os que estão desencarnados a se transformar também. Temos um trabalho árduo por aí, meu amigo. É verdade. E aí você fez lembrar que muitas vezes chegam até a gente, né? Ó, fulano te fez mal. E aí? Não, eu perdoo, mas Deus está vendo. Próxima curva vem aí. Não é verdade? Perdoou da boca para fora. Guardou ressentimento, né? Guardou. Porque Jesus vai dizer: se vem ao altar trazer uma oferenda, se guarda no teu coração algum ressentimento com o teu próximo, deixa a tua oferenda num cantinho lá, vai ao teu irmão e reconcilia com ele. Abre o teu coração. Rinaldo, não é fácil fazer isso, Rinaldo. Eu digo: se você não tiver com Jesus, não é fácil mesmo, não. Porque a proposta do Cristo é transformação. É. Você fez lembrar também que Emmanuel diz, né? Que devemos fazer todo o bem que podemos, por menor que seja. Porque Perfeito. A gente tem que começar... Vinha de luz. Todo o bem que a gente faz é o advogado de nós onde tivermos. Perfeito. E aí vem justamente do pensamento da gente, né? A justiça de Deus está vendo. A justiça de Deus está vendo. E a gente esquece, e Emmanuel vem justamente traduzir isso através do Espiritismo, né? Fazer com que a gente entenda através da terceira revelação, que ele diz: essa justiça divina anda de mãos dadas com a misericórdia divina. E a gente crê que a justiça divina é castigo. Nos ajuda a entender essa colocação. Eu digo sempre que nós somos espírito reencarnacionista. Tivemos mais de milênios execrando na nossa mente um Deus vingativo. Há mais de 2.000 anos, há mais de 4.000 anos, lá antes do Cristo. Avé, Jeová, enfim. E, Clênio, para a gente espírita desvincular Jesus, homem, Deus, homem, é difícil. Porque a gente ainda coloca o seguinte: olha, Deus está vendo, Deus está olhando. É uma metáfora que ainda está impregnada em nós e está nas obras espíritas também. O olhar de Deus está vendo como se Deus fosse um ser humano, e Deus não é um ser humano. Está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos.
Portanto, é difícil a gente espírita, eu tenho um trabalho muito de entender algumas colocações e quando eu expresso as pessoas não me compreendem. Porque a gente precisa ampliar a condição de entendimento de Deus. Deus é uma palavra, é o incriado, como diz Leon Zailio, né, um dos grandes estudiosos dos ensinamentos do Evangelho lá de Minas Gerais. Deus é incriado, Deus não é um ser, Deus não é uma pessoa. Agora, você quer traduzir um Deus numa simbologia criada também, como trazem e muito por aí, nessa qualificação de entendimento, porque a gente sabe que Jesus é irmão. Mas se você quer dizer assim, Jesus está vendo, Ele está te observando, todo mal que você faz, Jesus está... Aí tudo bem, mas dizer que Deus está vendo, que Deus castiga, ainda é um pensamento muito pequeno nosso. Portanto, é como eu disse, a gente precisa subir a montanha, para a gente ter novos horizontes. E quando eu me condiciono a que Deus vê tudo, Deus castiga, Deus pune, Deus faz isso, ainda eu estou limitando Deus. Eu estou botando Deus numa caixinha. Ou melhor, estou botando Deus num trono. E Deus não é vingativo. Deus não... Olha, quem que coordena o nosso planeta? Emmanuel vai trazer para nós, e antes deles, o nosso benfeitor espiritual, o professor Leon Denis, vai dizer: o governador do nosso planeta é quem? Jesus. Quem que coordena a nossa reencarnação? É Jesus. Tudo que ocorre no nosso planeta Terra tem a assistência, o amparato e toda a coordenação do mestre de todos nós. Portanto, imaginar que todo sofrimento nosso, ou todo sofrimento de uma pessoa que vem com um defeito, uma deficiência física, ou de congênita, ou mental, é castigo de Deus, é ver Deus no micro. Porque, como diz João, Deus é amor. Né? Emmanuel vai dizer lá no capítulo 30 do livro Pensamento e Viva, sobre o amor. Nós estamos mergulhados no halo divino, e esse halo divino é o amor. Deus é amor. Jamais um pai vai querer o mal de um filho. É impossível a gente imaginar dessa forma. Portanto, esquecemos de que Deus condena, castiga e nos pune. Não. Imaginemos que Jesus, na coordenação do nosso planeta, ele só quer amor. Ele veio retratar isso para todos nós, como diz Emmanuel lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Um grupo de espíritos se reuniram, entre ele, o Cristo, vários Cristos, para coordenar o nosso planeta e fazer com que cada um de nós, os seres humanos, pudesse evoluir. Olha, são mais de 40 bilhões de espíritos só no planeta, entre encarnados e desencarnados. Encarnado tem 8 bilhões e meio. Veja, a missão de Jesus é conosco. E é claro, cabe a nós, estamos tentando militar na sua mensagem, como verdadeiros discípulos, como verdadeiros aprendizes, buscar desenvolver em nós o sentimento inato em nós, que é o sentimento do amor. E é claro, por mais que um indivíduo ele passe séculos no mundo espiritual com sentimento de ódio, um dia ele cede, porque o amor vence a tudo. Muito Eu bem. quero finalizar, já vai finalizando, ainda tem uma Vamos lá. Tem sim. Estamos vivendo uma sociedade bastante materializada, não é? Existe uma queda da religiosidade no mundo inteiro, não é? Não se vê isso em alguns países, que a religião é o próprio Estado e é aquela religião punitiva. Você não pode afastar-se, porque tem repercussão gravíssimas, não é verdade? Mas, no mundo livre, como entendemos, a religiosidade está em queda, não é? Há alguns historiadores que nem acreditam que Jesus existiu. Há outros tantos que dizem que a religião engessa o homem, não é?
nós espíritas atribuímos que nosso entendimento é o que vai, como Jesus diz, conhece a verdade vos libertará. Mas o que acontece na nossa sociedade, particularmente, se a gente trouxer para o Brasil, ou se estender, é que cada vez mais Jesus vai ficar mais desconhecido. O que vai restar para o homem? O amor. Olha, pode-se criar todas as materialidades de possíveis e impossíveis de coisas materiais, mas esse não some. É o amor. O amor. Olha, por mais que o indivíduo queira criar algo no campo da materialidade, se ele não tiver amor para criar aquilo ali, ele não cria. Apesar de ser algo para o campo da materialidade. Mas Emmanuel também, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer uma coisa assim muito interessante. Veja o que ele vai dizer. Se a humanidade ele emprega todas as suas forças e energias para o campo da materialidade, se ele fizesse isso no campo da espiritualidade, daríamos um salto de qualidade moral e espiritual do nosso planeta. O problema, sabe o que é? É que a gente vê no nosso... Vamos falar aqui do Brasil, tá? Nós estamos vendo muitas pessoas na parte teórica. Em todo canto fala de Jesus. O problema é vivenciar Jesus. Portanto, eu encaro que o maior desafio do século XXI é viver a mensagem do Cristo. Porque é muito fácil eu estar aqui com vocês, falando, conversando, versando, a gente fazendo esse bate-papo, e do portão para fora eu voltar a ser o que eu sou. A vida normal. A vida normal. Aí Jesus já dissera para nós, cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Por isso que eu amo essa colocação de Kardec e levo dentro do meu coração. Está lá no capítulo 17, ser desperfeito, o item 4, os bons espíritas. E ele vai dizer já no final, se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E o esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. É impossível nós espíritas podermos fazer algo em favor da sociedade se nós mesmos... Kardec vai dizer na revista A Viagem de 1862, ele tem uma colocação, o primeiro discurso à comunidade de León e de Brochelle, ele vai dizer o seguinte: espírita, fale, mas sobretudo dê exemplo. Porque se eu não der exemplo, fica difícil dessa transformação moral da gente. José Herculano Pires, no livro Centro Espírita, ele vai dizer o significado e a importância da casa espírita. Se nós soubéssemos o significado, né, a importância da casa espírita, nós daríamos um salto cultural, moral do nosso planeta. Só que a gente não está sabendo como divulgar o nosso espiritismo. Sobretudo, a gente vê as divulgações, mas sobretudo na vivência. Aí as preocupações das pessoas. Como é que vai ser agora que os dois expoentes do espiritismo foram embora? É Chico e Divaldo. Como é que vai ficar o movimento espírita? Vai ficar nas nossas mãos. Se a gente não der exemplo de verdadeiro sentimento de amor, de transformação, e isso começa onde? Com os nossos inimigos dentro do lar. Os nossos inimigos, porque é o único lugar que Deus oportunizou, Jesus oportunizou a gente, de a gente poder desenvolver esse sentimento que está latente em nós, que é o sentimento do amor, do perdão, da indulgência, da compreensão, do entendimento, né? De poder abraçar aquele que é indiferente a nós. Porque eu digo sempre, quando está um casal na plateia, quanto tempo vocês estão juntos? 20, 30 anos, 50 anos. Você conhece o espírito da sua esposa? Não. E a senhora conhece do espírito do seu esposo? Não. Aí quando eu vejo uma mãe com uma criança, ou um jovem, é seu filho? Conhece esse espírito aí? Não. Pode ser um inimigo. E a misericórdia nos possibilitou a oportunidade de reencontrarmos e voltarmos juntos para quê? Para amarmos, perdoarmos, sermos indulgentes. Às vezes não conseguimos, porque às vezes os casais se separam. Cada um segue o caminho. Mas uma certeza voltarão novamente para dar a construção do sentimento do amor. É impossível.
Aí, às vezes, quando eu digo, gente, aí, às vezes, tem a maioria do centro é mais de mulher, eu digo, olha, eu lamento vos dizer, se existem os ex e que não gostam dele, ou as ex, se prepare para na próxima voltar, porque a lei divina, ela é única, é o amor. É o amor. É impossível alguém se tornar um espírito puro guardando um sentimento por alguém aqui na terra. É impossível. Portanto, meu amigo, é um grande desafio. Emmanuel vai dizer no final dessa lição que ele traz para a gente. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações morais e espirituais. Ou seja, não fique com veneno na mão, com a cicuta na mão. Jogue fora, deixe florir o amor que existe em cada um de nós. Só agradecimento, estamos chegando ao final realmente dos trabalhos. E agradecer o trabalho que foi feito por Rinaldo Soares. Desculpar sempre, né? E é muito difícil, de fato. E quanto mais próximo, mais difícil fica esse perdão, né? Gostaria ainda que fizesse algumas considerações, porque aqui, como bom samaritano, os nossos ouvintes internautas têm de várias religiões, né? Lembramos de mandar um abraço para a Edna, de São Paulo. É uma protestante, a família toda assiste nossos programas. Crítica do programa, analisa fato a fato, né? Assim como outros espíritas também religiosos e aqueles também que estão à procura de uma religião. O perdão é, como você diz, é uma ordem prática, filosófica, construção do amor. Palavras finais. Eu tenho a dizer aos nossos irmãos e às nossas irmãs que o Espiritismo não surgiu para fazer com que as pessoas deixassem as suas religiões. O Espiritismo é uma ponte de compreensão, de entendimento. E se esse entendimento, essa compreensão chega ao coração, independente da religião que for, porque eu digo sempre, se você é católico, se você é protestante, se você é ubandista, se você é judeu, se você é islâmico, e se você encontrou no Espiritismo algo que pudesse acrescentar ao espírito, show de bola. Alimente-se e siga a sua religião. Porque o Espiritismo, já diz os Espíritos, o Espiritismo surgiu para aquele que não tinha mais religião. Aqueles que no século XIX havia, infelizmente, essa parceria da igreja com o Estado, onde os fiéis deixaram de ir porque, infelizmente, seus líderes religiosos falavam mais do Estado e esqueceram de falar sobre Jesus. E o Espiritismo é o Evangelho redivivo, que veio trazer para nós o Cristo que vive dentro de cada um de nós. Portanto, eu digo aos meus irmãos e às minhas irmãs, a vida é cheia de desafio, mas se nós estivermos com Jesus guardado no nosso coração, nos nossos pensamentos e no nosso cotidiano, ela se torna mais leve, mais suave. E quando alguém nos ofende, não olha como inimigo, não olhe como desafeto, olhe como um amigo, uma pessoa carente, que precisa só de nós, um sentimento de amor, um sentimento de perdão e o sentimento de dizer assim, um dia nós estaremos juntos, unidos e com Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Portanto, um abraço a todos e que Jesus, o amigo de todos nós, possa envolver os nossos corações com seu sentimento de amor, de paz e de serenidade, hoje, amanhã e todo sempre. Só agradecimento, Reinaldo, que venha mais vezes. O diretor vai tentar, com a agenda de vocês, conciliar essa vinda. Exatamente, com a graça de Deus. O entrevistado da próxima semana será Robson Costa Rodrigues, do Centro Espírita Maria de Madalena, em Salgadinho, Olinda, e vai nos falar sobre Guardamos a Lealdade, referência ao livro Fonte Viva, capítulo 115. Agradecemos ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã, a Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho, na técnica Eduardo Albuquerque, aos colaboradores Rinaldo Soares, do Centro Espírita O Bom Samaritano, nosso entrevistado de hoje,
Belíssimo trabalho. A Zeca Piquet e Virginia Barros pelas participações. Que fiquem com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizados e, de acordo com sua vontade e o nosso merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Momento musical com CD A Vida Continua. Faixa 10 em todos os lugares, com Estélio Bosco. Não saia de sintonia. Em seguida, Conexão Cultural com Joaquim Freitas.